Bom dia, crianças. Espero que vocês estejam passando bem, com saúde, com muita paz. Lembrando que para a gente assistir a aula, você vai precisar do seu caderno, seu lápis, sua borracha, seu livro. Então, pega todo o material para depois você começar a assistir o vídeo para ficar mais fácil para você. Hoje nós vamos dar uma recordada na operação da subtração, que nós estamos trabalhando a subtração e vamos trabalhar o ano inteiro, né, aprendendo pouco a pouco sobre a operação da subtração, que é muito importante. E eu quero frisar mais com vocês quando no minuendo nós temos o zero, porque é a parte mais complexa dentro da subtração, é quando no minuendo nós temos o zero. Eu enviei para vocês na data do dia 4/5, eu enviei para vocês no PowerPoint algumas atividades sobre a subtração e pedi que vocês copiassem e resolvessem. Então são essas, a semana passada eu corrigi algumas com vocês, essa semana eu quero corrigir mais essas aqui. Então, quando eu falo de subtração, eu estou falando de uma operação de tirar, diminuir. Eu tenho aqui, por exemplo, o termo minuendo, subtraindo, vou buscar o resto ou diferença. Então, essa operação 9.450 menos 6.238, eu posso tirar desse termo, eu vou tirar esse termo. Mas a operação eu faço ela ordem por ordem, por isso é que tem o reagrupamento, da ordem maior para a ordem menor. Então, se eu quero tirar de 0, eu quero tirar 8, é impossível. Mas eu posso transformar uma dezena em 10 unidades, agrupar com 0, vou ficar com 10. 10 menos 8 é 2. 4 dezenas menos 3 dezenas é uma dezena. 4 centenas menos 2 centenas, 2 centenas. 9 unidades de milhar menos 3 unidades de milhar, 3 unidades de milhar. Resto ou diferença, 3.212. Então, essa operaçãozinha, essa aqui é a quarta operaçãozinha da data que eu enviei do dia 4/5. Aqui nós já temos um minuendo composto por 0 nas unidades, dezena e centena. Então, nós temos que ir lá na ordem que tem algarismo significativo e ir trazendo para as ordens inferiores até chegar nas unidades. Então, eu tenho de 0 unidade, eu não tiro 4 unidades. Eu não tenho dezena para transformar em unidade, não tenho centena para transformar em dezena. Então, eu vou lá no algarismo significativo que está na ordem das unidades de milhar. Vou tomar uma unidade de milhar, vão sobrar 8 unidades de milhar. Uma unidade de milhar são 10 centenas, com mais 0, 10. Vou tomar uma centena, vão sobrar 9 centenas. Uma centena são 10 dezenas, com mais 0, 10. Vou tomar uma dezena, vão sobrar 9 dezenas. Uma dezena é igual a 10 unidades, com mais 0 unidades, eu vou ficar com 10 unidades. Agora eu já preenchi todas as ordens, então eu posso fazer a minha subtração. Então, eu tenho 10 menos 6, 4. 9 menos 4, 5. 9 menos 6, 3. 8 menos 2, 6. Minuendo 9.000, subtraindo 2.646, resto ou diferença 6.354. Então, a minha operação, o resto dela foi 6.354. E a operação 56.000 menos 12.452, que é a última operação que nós temos lá no exercício enviado no dia 4/5. Então, eu tenho, na ordem das unidades, eu tenho 0, dezena 0, centena 0. Então, primeiro eu tenho que compor essas ordens que estão vazias. Depois que eu compor as ordens que estão vazias, eu posso fazer a minha operação. Então, na ordem das unidades de milhar, eu tenho 6 unidades de milhar. Eu tomo uma, vai ficar 5. 5 unidades de milhar. Uma unidade de milhar são 10 centenas. Com 0 centena da ordem, vai permanecer 10 centenas. Vou tomar uma centena, vai sobrar 9. Uma centena são 10 dezenas.
10 dezenas, mais 0 dezena, 10 dezenas. Vou tomar uma dezena, vão sobrar 9 dezenas. Uma dezena são 10 unidades, com mais 0 unidades, 10 unidades. Agora eu compus as minhas ordens vazias, então eu posso efetuar a minha subtração. Eu tenho 10 menos 2, 8. 9 menos 5, 4. 9 menos 4, 5. 5 menos 2, 3. 5 menos 1, 4. Vou pedir vocês para circular os valores que vocês estão trazendo para as ordens, para não misturar ordem com ordem, para vocês não fazerem confusão na hora de efetuar. Então, o resto ou diferença, 43.548. Recordando os termos da subtração, minuendo 56.000, subtraindo 12.452, resto ou diferença 43.548. Então, dessa data eu quis recordar com vocês e corrigir com vocês essas operações. Se vocês não conseguiram me acompanhar, está registrado no vídeo, depois você vai ouvir o vídeo e vai resolvendo a sua operaçãozinha no seu caderno. Agora nós vamos falar um pouco sobre a adição e a subtração, são operações inversas, né? Adição e subtração são operações inversas. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou dar uma recordada na prova da adição e subtração. Quando eu falo para vocês que a subtração ela é o contrário da adição e a adição é o contrário da subtração. Então, nós vamos fazer aquela prova real, né? Vocês também receberam esse conteúdo na data de 4/5. Eu coloquei para vocês como título: a adição e a subtração são operações inversas, né? Então, eu passei para vocês e nós vamos dar uma pinceladinha nesse assunto aqui, que ele é muito importante, né? Quando eu quero verificar se a minha adição ficou correta, eu tenho dois caminhos. Eu posso ir pela propriedade comutativa, a ordem das parcelas não altera a soma, ou eu posso ir com a operação contrária, né? Então, a adição e a subtração são operações inversas. A adição e subtração são operações inversas, ou seja, contrário. O contrário de adicionar é subtrair. O contrário de subtrair é adicionar. Então, eu coloquei para vocês lá no PowerPoint do dia 4/5, eu coloquei para vocês a operação 35 mais 12. Então, eu tenho aqui uma adição. Primeira parcela 35, segunda parcela 12. Eu vou adicionar e depois eu vou tirar a prova real. Vocês estão, tá bem para vocês verem direitinho o vídeo? Tá dando certinho? Presta bem atenção aqui. Eu tenho 35 primeira parcela, 12 segunda parcela. Eu vou adicionar primeiro. Eu tenho 5 mais 2, 7. 3 mais 1, 4. Qual foi a soma ou total? 47. Para eu tirar a prova dessa adição, eu posso tirar com a propriedade comutativa que vocês já estudaram, né? A ordem das parcelas não altera a soma, mas nós vamos fazer com a operação contrária, como eu pedi para vocês aí. Com a operação contrária, eu vou pegar o 47, que é a soma ou total, 47,
vou tirar uma das parcelas, eu posso escolher. No caso aí, eu pedi que vocês tirassem a primeira parcela. Eu tenho 47, aliás, no meu exemplo, eu pedi que vocês tirassem a segunda parcela. Então, da soma ou total, eu pedi para tirar a segunda parcela, que é 12. Então, eu tenho que achar como resto ou diferença a primeira parcela. 7 menos 2 é 5, 4 menos 1 é 3. Então, vou ligar com a setinha como está ligado aí no PowerPoint de vocês. Então, vocês vão copiar e vão resolver no caderninho. A segunda que eu dei, a adição faz a prova da subtração. Eu coloquei para vocês uma subtração, 42 menos 28. Pedi vocês para resolver, então de 2 eu não posso tirar 8, eu vou tomar uma dezena, vai sobrar 3. Uma dezena são 10 unidades com 2, 12. 12 menos 8 é 4, 3 menos 2 é 1. Então eu tenho resto ou diferença 14. Agora, para eu tirar a prova da subtração, eu vou fazer... eu vou pegar subtraindo mais resto ou diferença. Então, eu tenho 28 mais 14. O resto foi 14. 8 mais 4, 12, vai 1. 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Eu tenho que achar o minuendo 42. Então, eu tirei a prova da subtração com a operação inversa, que é o contrário de subtrair e adicionar. Eu adicionei subtraindo mais resto ou diferença, ou resto ou diferença mais subtraindo. Segundo caso, eu dei para vocês fazerem, deixei para vocês fazerem aí duas operaçõezinhas, tirando a prova, né? Deixei a operação 261, que é a letra C, 261 mais 23. Então, aqui eu tenho uma adição. Eu vou tirar a prova real dela, o contrário de adicionar é subtrair. Então, eu tenho 1 mais 3, 4, 6 mais 2, 8, vou descer o 2. Para eu tirar a prova, se eu for para a operação... Se eu for para a propriedade comutativa, a ordem das parcelas não altera a soma. Mas nós vamos fazer com a operação contrária. Nós vamos fazer com a subtração. Vou pegar resto ou diferença. Vou tirar uma das parcelas. Eu vou optar agora pela primeira parcela. Eu tenho que encontrar como resto ou diferença na subtração a segunda parcela, para me dizer que a minha operação está correta. Então, aqui eu adicionei, vou tirar a prova real para ver se a minha operação está correta, com a operação contrária, que é a subtração. Eu tenho 4 menos 1, 3, 8 menos 6, 2, 2 menos 2, nada. Então, a minha operação está correta, porque eu tirei uma das parcelas, e encontrei como resto ou diferença a outra parcela. Então, aqui eu exemplifiquei para vocês o conteúdo que vocês vão encontrar lá no PowerPoint sobre adição e subtração, são operações inversas. Ficou aí para a gente corrigir mais uma operaçãozinha. Se a gente tiver oportunidade, a gente vai fazer. Né? Tá gravado no vídeo. Quando vocês forem fazer, ou se vocês estiverem fazendo junto comigo, vocês já vão resolver. Se não deram conta de fazer, volta no vídeo, assiste o vídeo para vocês resolverem as operações. Agora eu vou recordar com vocês a operação da multiplicação, né? É a que nós já começamos a ver, operação da multiplicação. No PowerPoint passado eu já mandei para vocês essa parte da matéria,
né? Estou repetir agora para vocês também sobre a multiplicação. E no PowerPoint nós trabalhamos, eu expliquei para vocês que a multiplicação é uma adição de parcelas iguais, com exemplo. Nós temos aqui, por exemplo, nós temos 6 mais 6 mais 6, que é igual a 18. Ou, quantas vezes o 6 repetiu? 3 vezes. Vezes 6 é igual a 18. Armando essa operação, eu tenho 3 vezes 6 é igual a 18. Passei para vocês, né, os termos da multiplicação. Eu tenho multiplicando, multiplicador, produto. Como que eu faço a leitura da multiplicação? 3 vezes 6 é igual a 18. Aqui eu tenho multiplicando, multiplicador, produto. Não podemos esquecer. O que indica multiplicando, multiplicador e produto? O multiplicando é o termo que se repete. O multiplicador é quantas vezes o multiplicando vai repetir. E o produto é o resultado da multiplicação. No vídeo dessa semana, eu estou enviando para vocês algumas operaçõezinhas mais complexas. Por exemplo, vou fazer aqui para vocês um exemplo. O que vocês não podem esquecer é que a multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Multiplicação é a soma das parcelas iguais, é a operação que indica quantas vezes a parcela se repete. No sinal da multiplicação é o x, que a gente lê vezes, né? Então eu vou passar um exemplo aqui para vocês, que eu estou enviando essa semana. Eu estou enviando para vocês o exemplo 3 vezes 231. Multiplicando, 231. Multiplicador, 3. Leitura, 3 vezes 231. Para eu efetuar a operação, eu trabalho ordem por ordem, como a adição e a subtração. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Qual foi o produto? O produto foi 693. Leitura, 3 vezes 231. Para eu resolver a multiplicação, ordem por ordem. Se tiver o reagrupamento, eu vou jogar na ordem superior. Então, é o mesmo modelo que você faz uma multiplicação simples. Eu dei um exemplo aí para vocês também do multiplicando 1.248, multiplicador 3. Leitura, 3 vezes 1.248. Multiplicando, multiplicador, produto. Lembrando que eu também posso chamar esses dois termos de fatores. Fatores. Então, multiplicando e multiplicador são os fatores da multiplicação. 3 vezes 8, 24, vão 2, joga a reserva normal. 3 vezes 4, 12, mais 2, 14, vai 1. 3 vezes 2 centenas, 6 centenas, mais 1 centena, 7 centenas. 3 vezes 1 unidade, 3 unidades de milhar. Eu tenho produto, 3.744. 3 vezes 1.248, fazer a leitura correta. 3 vezes 1.248 é igual a 3.744. Eu chamo multiplicando e multiplicador de fatores. Tá registrado no PowerPoint, na videoaula. Se vocês não conseguiram me acompanhar, vocês voltam e vê videoaula para vocês resolverem no caderninho de vocês. Eu vou falar um pouco sobre as ideias da multiplicação.
Vou falar um pouquinho para vocês. A operação da multiplicação também, ela possui algumas ideias. Ou seja, quando eu vou resolver problemas de multiplicação, eu também trabalho algumas ideias. Como nós trabalhamos a adição, trabalhamos a subtração, nós trabalhamos algumas ideias na multiplicação. É rapidinho. Lembrando, a multiplicação é uma adição de parcelas iguais, não posso esquecer disso, né? Quando eu vou resolver as situações problemas, eu vou resolver com estas 4 ideias dentro da multiplicação. Eu tenho a ideia de adicionar quantidades iguais ou adicionar parcelas iguais, organização retangular, ideia de proporcionalidade e ideia combinatória. Então são essas 4 ideias que vai abranger os nossos probleminhas sobre a multiplicação. Se vocês entenderem direitinho, lembrando que para eu resolver um problema eu preciso ler com atenção, achar todos os dados do problema, pensar numa maneira de que eu vou resolvê-lo, em seguida registrar aquela maneira que eu estou resolvendo o problema, concluir, ler outra vez e ver se a minha conclusão está correta. A minha conclusão pode ser com as operações, né? Se estiver correta, eu vou dar a resposta. Então, as situações problemas, elas têm as etapas que eu tenho que seguir para eu poder fazer um problema corretamente. E as ideias da multiplicação, adicionar quantidades iguais, ou seja, desde quando nós começamos a multiplicação, nós falamos que multiplicar é adicionar parcelas iguais. Então eu tenho, Renata precisa tomar 4 cartelas do mesmo tipo de comprimido. A cartela tem 10 comprimidos. Quantos comprimidos Renata deve tomar? Então, a Renata vai tomar as 4 cartelas de comprimido. São 4 cartelas com 10 comprimidos cada uma. Então, quantos comprimidos Renata vai tomar? Renata deve tomar 40 comprimidos. Então, qual é a pergunta do problema? Quantos comprimidos Renata deve tomar? Resposta: Renata deve tomar 40 comprimidos. Eu posso armar essa operaçãozinha na posição de algoritmo, ou seja, na posição vertical. Eu tenho 4 vezes nada, nada, 4 vezes 1, 4, né? Então, aqui está na posição horizontal, aqui está na posição vertical. Eu leio 4 vezes 10, é igual a 40. Segunda situação, organização retangular. Eu tenho aqui na organização retangular também, até o que está no vídeo de vocês, as fileirinhas das crianças. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 linhas com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 crianças. Então, eu posso dizer que eu tenho 6 vezes 7. É mais fácil do que eu contar criança por criança. Então, é isso que justifica a formação retangular, para facilitar a sua contagem. Então, em vez de eu contar criança por criança, eu posso contar quantas linhas, contar quantos alunos em cada linha. Ou eu posso contar coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Com quantas crianças em cada coluna? Com 5 crianças. 7 vezes 5 é igual a 35. Eu tenho também uma situação, um problema. Eu tenho organização retangular. Quantas janelas há neste prédio? Quantas janelas há nesse prédio? Em vez de eu contar janela por janela, quantas colunas, quantas linhas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas colunas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 vezes 7, 42. Então, eu tenho aqui 42 janelas nesse prédio. Então, em vez de eu contar janela por janela, eu posso contar colunas
vezes quantidade de janela em cada coluna. Ou eu posso contar linhas vezes quantidade de janelas em cada linha. Então, eu tenho aqui 6 vezes 7, ou 7 vezes 6, que são 42 janelas. A terceira ideia da multiplicação é a ideia de proporcionalidade. Com a ideia de proporcionalidade, eu trouxe para vocês um exemplo que eu tenho aqui. São 5 litros de água 4 vezes. Então, eu tenho 5 litros de água 4 vezes. Se em um garrafão cabem 5 litros de água, então, em 4 garrafões, cabem 4 vezes mais. Então, se eu tenho 4 garrafões com 5 litros de água em cada um, eu tenho 20 litros de água. Então, eu faço 4 vezes 5 é igual a 20, né? Eu vou fazer número de garrafões vezes quantidade de água em cada garrafão. Então, tem 5 litros de água em cada garrafão e eu tenho 4 garrafões. Essa é a ideia de proporcionalidade. Resposta do meu probleminha eu posso fazer 4 vezes 5, que é igual a 20. Então, se fosse na posição horizontal, posição vertical, 4 vezes 5 é igual a 20. Então, essa é a ideia de proporcionalidade. A última ideia é a ideia combinatória ou possibilidades, né? Quantas possibilidades eu tenho? Eu trouxe para vocês aqui o shortinho azul com o shortinho verde. E eu tenho as camisas manga azul, camisa azul com amarelo, camisa azul com amarelo, mas modelo diferente. Então, resumindo, eu tenho 2 shorts com 3 modelos de camisa. Então, eu posso fazer a combinação, as possibilidades das combinações. Short verde, camisa manga azul, short verde, camisa amarela com azul, short verde, camisa amarela com azul, modelo diferente. Short azul com camisa branca com azul, short azul com camisa branca, camisa azul com amarela, short azul com camisa azul com amarela. Então, quantas possibilidades eu tenho de vestir? Eu tenho 6 possibilidades. 2 shorts vezes 3 tipos de camisa é igual a 6 combinações. Então, eu tenho 6 combinações para eu fazer. Aqui também é um modelo. Este está indo até no PowerPoint de vocês essa semana. Encontrar a quantidade de possibilidades ou fazer combinações. Aqui eu tenho 2 tipos de pães. Pão de forma, pão francês. Aqui eu tenho recheio, queijo, salame, presunto e mortadela. Quantos sanduíches eu posso fazer? Quantas combinações de sanduíche? Pão de forma com queijo, com salame, com presunto, com mortadela. Pão francês com queijo, salame, presunto e mortadela. Então, aqui eu posso fazer 2 pães, tipos de pães, com 4 tipos de recheios. Eu tenho 8 possibilidades de fazer sanduíche aqui. Então, essa última ideia, o exemplo que vocês têm aqui, nós temos uma situação, um problema, exemplificando essa ideia combinatória. Eu tenho, são 6 frutas e 2 líquidos, água e leite. Usando apenas uma fruta e um líquido, quantos tipos diferentes de suco podemos fazer? Então, se nós temos 6 tipos de frutas com 2 tipos de líquido, água e leite, quantas possibilidades ou quantas combinações eu posso fazer? Essa ideia é combinatória. 6 tipos de fruta vezes 2 tipos de líquidos para eu fazer vitamina, o que eu quiser, né? Quantos tipos diferentes de suco podemos fazer, suco ou vitamina? Eu posso fazer 12 tipos diferentes de vitamina. Eu tenho 6 tipos de frutas vezes 2 tipos de líquido. Eu tenho
12 combinações. Podemos fazer 12 tipos diferentes de suco. Espero que vocês gostaram da minha aula. Estuda um pouco o conteúdo que está ainda em